Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da nossa trilha da segunda série. Então, eu sou a professora Maria Priscila e estou aqui para a gente finalizar a nossa unidade número 2 com o tema número 7. Então, vamos ao nosso material, só para ir organizando e melhorando o nosso entendimento sobre o material. Então, aqui é a nossa capa de entrada, a gente está na nossa trilha que fala para além dos clássicos medievais e pretensos modernos, e a gente está aqui nessa unidade número 2. A unidade número 2 fala sobre os espelhos de príncipes e os fragmentos contrários. E nessa unidade, a gente está aqui no nosso tema 07. O tema 07 ela apresenta exatamente neste tema iremos pensar e problematizar a expectativa de vida no período medieval por meio de análise e indicadores como fome, saúde, alimentação, e com isso discutiremos as questões culturais, sociais e religiosas relacionadas à nutrição da sociedade europeia. O que é interessante da gente poder analisar quando a gente está falando sobre isso? Esse material vai fazer uma proposta para a gente agora, para a gente pensar sobre fome, acesso a alimentos, a questão da estrutura da sociedade no período medieval e suas desigualdades. Mas, para que a gente possa iniciar o nosso tema, nesse vídeo, é preciso primeiro compreender o que a gente deseja que você alcance até o final desta aula. Compreender os impactos da escassez de alimentos na sociedade medieval. É só o que a gente pretende que você consiga compreender. Mas para isso, a gente precisa que você se prepare um pouco para esse tema, através de quê? Pesquisa o conceito de longevidade e os aspectos que devem ser relacionados para compreender os dados estatísticos sobre a expectativa de vida em uma sociedade e, em seguida, registre as suas percepções do grupo virtual da turma e prepare-se para o debate com seus colegas. Então, como sempre, vou dar aquela pausa aqui para que você possa sair do outro lado, pausar também, e procurar esse material, se alimentar dessas ideias para depois a gente continuar a nossa discussão. Muito bem. Então, vamos lá. A gente tem muito que a gente conversar. A gente começa no nosso tema de hoje, primeiro falando sobre uma história muito conhecida de todos nós, que se chama João e Maria. Então, João e Maria, ele é a abertura desse nosso tema. Esse tema, que fala sobre a questão da fome, ele é muito relacionado com a questão do João e Maria, exatamente porque a história... Então, vamos lá, no nosso material. Então, longevidade medieval, a problemática da fome, é o título do nosso tema. Então, a gente começa ali, durante o período medieval, foram desenvolvidas diversas histórias que refletiam as características da sociedade da época, e uma dessas narrativas exatamente sobre João e Maria. João e Maria, foi uma história contada pelos irmãos Grimm, que eles vão ter uma mudança no período histórico das narrativas, mas o que é importante da gente entender é que quando a gente está falando da narração dessa história, né, da contação dessa história, a gente está falando de um período de fome, em que duas crianças teriam sido abandonadas ali aqui na floresta por seus pais, em meio de uma grande fome que assolava a região. E em sua jornada, eles se deparam com a casa, né, que é feita, né, ela é constituída de doces e pertence a uma bruxa que busca enganá-los para os devorar. Então, essa é a história que narra, né, exatamente a história de João e Maria. Mas ela é uma história que retrata um período histórico bem complicado, que é o período histórico da Idade Média, que vai falar sobre o período da fome nesse período, né, nessa circunstância, nesse período histórico que a gente está contando. Então, a partir das metáforas contidas na história, é possível refletir sobre a fome em um contexto de dilemas econômicos, climáticos, políticos, que resultavam em escassez de alimentos e condições precárias de vida para muitas pessoas, principalmente nos centros urbanos. Então, o que a gente vai começar a pensar? Então, quando a gente fala sobre fome, fome é um tema muito utilizado e muito pesquisado nas ciências humanas. A gente vai pensar a fome conforme ela, como ela se apresenta. Se ela é ausência de alimentos, se ela é fruto de problemas climáticos e que você não consegue fazer uma produção adequada para poder alimentar toda uma população, ou se ela é uma dificuldade que se tem acesso aos alimentos. Então, começa ali a problemática humanitária,
relacionado a todos os períodos históricos, é um dos indicadores utilizados para analisar a expectativa e qualidade de vida de uma sociedade, e por meio deles podemos investigar elementos como desigualdade social, questões culturais, políticas e a relação das pessoas com a alimentação. Então a gente vai começar a pensar que a narrativa, né, como João e Maria, são interpretados pelo historiador Hilário Franco Júnior, especialista em Idade Média, como testemunhos de uma presença constante de fantasma da fome. Então a fome, ela é algo recorrente do período, que a gente está chamando de Idade Média, que vai ser dividida entre alta, baixa e média Idade Média. Contudo, a cultura medieval relacionada à alimentação não se limita à representação do espectro da fome. A ideia de uma liberdade irrestrita também trazia parte das narrativas nos exemplos de uma utopia mais conhecida como a Concanha. Então a gente tem de um lado uma história de João e Maria, que é a dificuldade em acesso a alimentos, a crianças que são abandonadas na floresta porque passam por um colapso. Dependendo do período, né, a história vai ser contada como os pais morrem, exatamente por causa da privação alimentar, ou os pais acabam deixando as crianças na floresta exatamente porque elas não têm acesso a alimentos. E aí, ao mesmo tempo que se conta uma narrativa utópica exatamente da Concanha. Então ali, ó, por volta do século XIII, a Concanha foi retratada como um poema, porque ela é uma utopia, provavelmente originária do norte da França, de autoria desconhecida, com cerca de 180 versos, que varia conforme as versões. A seguir, leia o trecho do poema que se trata da Concanha e observe a pintura, O País da Concanha. Então, ela é uma narrativa a partir de um país chamado Concanha, e ele vai falar aqui sobre abundância, sobre fartura. Aí diz aqui, ó, o nome do país é Concanha, e lá quem mais dorme mais ganha. Quem dorme até meio-dia ganha 5 soldos e meio. De barbos, salmões e salves, que são peixes. São muros de todas as casas. Os caibros lá são esturjões, que ele está falando de um tipo de madeira. Telhados de tocinho, cercas são de salsicha. Existe muito mais daquela terra de delícias. Pois da carne assada e presunto são cercados de campos de trigo. Pelas ruas vão se assando gordos gansos que giram. Sonhos regados com brando de molho de alho, digo ainda a vocês por toda parte, pelos caminhos e pelas ruas. Encontra-se a mesa postas com as toalhas brancas, onde se pode beber e comer tudo o que quiser. Então ela é uma oposição muito dramática, né, entre crianças que acabam não tendo comida e acabam sendo devorados, né, por uma bruxa, enquanto que uma outra fala sobre a bonança, né, a abastança de alimentos. Então, qual o contraste entre as narrativas de João e Maria e as representações da Concanha, que é uma utopia? Explique de maneira a alimentação retratada no País da Concanha e como o texto e a pintura revelam o imaginário medieval sobre a alimentação. Então, essa é para atividade para você fazer em sala de aula com seus colegas, mas a gente vai falar principalmente no início de um contraste entre duas realidades muito distintas, da privação e da abundância. Falar sobre a fome na Idade Média não significa dar sentido aos estereótipos sobre o período que se trata, né, da escassez como sintoma, da época das trevas ou do atraso. A fome é um fenômeno presente em vários períodos da história da humanidade, até mesmo da Idade Contemporânea. A gente ainda fala sobre a questão da fome e a sua realidade, né, mais contemporânea. Na Alta Idade Média, após a queda do Império Romano, invasões de territórios e guerras destabilizaram a produção agrícola, mas ainda assim é difícil identificar o motivo específico desse período. Ainda vai se atribuir muito a uma questão, de aumento de expectativa de vida, né, aumento populacional. E aí se diz aqui que nesse período da Europa Ocidental e Central, a população saltou de 12 para 35,5 milhões de habitantes. Já a Europa Meridional, o índice foi de 17 para 25. Assim, a capacidade produtiva não conseguiu acompanhar a necessidade geradas pelo aumento do número de pessoas. Essa é uma das coisas que a gente pode conseguir avaliar, mas ainda é uma observação ainda muito pequena, muito modesta, para a questão que é tão necessária de análise para a gente se debruçar.
Quando essa explicação é simplista, haja vista que vários aspectos envolvidos na questão durante o período. Mas quais os outros aspectos podem ser relacionados ao fenômeno do período, a fome do período medieval? Quais serão as outras implicações? Então a gente vai ver aqui que no contexto da Baixa Idade Média, os alimentos eram cada vez mais direcionados às cidades. Então há uma desigualdade de acesso de alimentos, do tipo de alimentos, entre um grupo e outro, né, então ele vai dizer assim: "A diminuição das florestas em razão da restrição de acesso aos terrenos silvestres, com limitações severas impostas aos camponeses. Dessa maneira, a situação de escassez de alimentos nesse período estava ligado às desigualdades econômicas, social e econômica, às dificuldades de distribuição e os interesses dos comerciantes, entre outros fatores. Portanto, a fome", desculpa, esbarrei aqui. Ai, vamos lá. Então, portanto, a fome não decorria somente da falta de alimentos, mas também do fato dos alimentos não chegarem às pessoas. Então a gente está falando de acesso. Então, por serem caros, e ainda tem uma questão econômica nesse período, porque os camponeses trabalhavam com os feudos, produzindo das terras dos senhores e tendo algumas produções para a subsistência, né? Nesse contexto, se refere a essa capacidade de suprir as necessidades básicas de sobrevivência, e grande parte da população camponesa da Idade Média obtinha apenas o necessário para a nutrição diária. E aqui a gente vai perceber que os senhores feudais possuíam terras e controlavam grande parte da produção, a gente já viu isso no tema passado, e em troca de proteção, uma parcela da colheita. No entanto, muitas vezes os camponeses recebiam uma quantidade insuficiente para se alimentar. Então a gente vai perceber que então falta acesso a alimentos. E não só isso, a gente vai falar sobre um período histórico que a conservação dos alimentos também é muito precária. Ela não se, hoje em dia a gente tem como fazer estocagem, né? A gente tem como estocar alimentos, congelar eles. A gente está falando de um outro período. Então, a seguir tem uma crônica, né, que é essa crônica que eu vou deixar aqui para vocês lerem depois, que está no nosso material, que ele vai falar sobre características desse período histórico, e aí ele vai falar sobre a pestilência, então ele vai falar sobre a questão do aumento das doenças. E aqui a longevidade das populações medievais está relacionada diretamente com complexas condições econômicas e políticas e sociais, climáticas e biológicas, que marcam a época. Por envolver todos esse aspecto, o fenômeno da, o fenômeno da fome é importante objeto de estudo. No que diz respeito às questões climáticas, as estações chuvosas, então, assim, tem uma questão das estações serem chuvosas, períodos de seca, o que vai atrapalhar o processo de produção e, portanto, a questão da alimentação. Entre os séculos XII e XIV, a Europa teve anos excessivamente chuvosos, muito úmidos, capazes de estragar as plantações. Isso vai ter uma questão climática que é um fator muito preponderante para a diminuição do acesso a determinados alimentos. Então, os alimentos eles vão se deteriorar. Então, isso vai acabar sendo uma questão que vai acabar também afetando a quantidade de alimentos disponíveis. E aí a gente vai falar também sobre a questão da saúde. Então, a debilidade física decorre também da falta de alimentos. Se as pessoas não se alimentam adequadamente, elas acabam tendo mais de uma debilidade física. Então, as epidemias se alastravam rapidamente, desestruturavam as atividades agrícolas e comerciais, gerando novos problemas de abastecimento. Então, a peste bubônica, por exemplo, vitimou a um terço da população europeia em 1348, século XIV, e ocorreu logo depois de 2 anos de grave fome do continente. Então, há uma debilidade de saúde, né, de alimentação, que vai favorecer uma saúde mais debilitada, mais frágil da população. As condições sanitárias também da saúde da população são outros fatores, né? Primeiro que não vai ter um boom do processo urbano, não vai ter saneamento básico pensado, escoamento de lixo, uma estrutura das cidades. A ideia de higiene que a gente tem hoje é uma ideia muito mais moderna do que se tinha naquela época, porque a gente vai falar sobre outros tipos de avanços sociais que a gente vai tendo. Então, esses também são agravantes, né? São outros fatores que podemos considerar para investigar a longevidade de uma sociedade. Analisamos um gráfico estatístico sobre uma epidemia, como houve na Europa medieval, é pertinente questionar a influência dos aspectos da classe social, saneamento, alimentação, entre outros.
Por isso é que a gente vai acabar associando a questão da alimentação. Então, quando a gente começa falando aqui que é muito além dos nutrientes, como a alimentação pode ser um objeto de estudo para investigação de um período histórico. A alimentação está ligada a fatores sociais, geográficos, climáticos, que faz com que alimentos consumidos e preparos variem. Então, a gente vai falar sobre a qualidade do alimento, como é que ele é armazenado, como é que ele vai ser condicionado. Então, a gente vai vendo aqui várias características. Então, os camponeses medievais se alimentavam de mingaus, de sopas, de guisados, preparados com temperos tradicionais como alho, cebola e ervas. Frequentemente, esses pratos eram acompanhados de pães rústicos, feitos com farinhas consideradas menos refinadas, e isso vai ter um determinado resultado. E aí a gente vai perceber aqui que os pães brancos de farinha de trigo normalmente seguiam para a casa dos nobres, onde eram consumidos alimentos de melhor qualidade. Então, a gente está falando sobre a qualidade dos alimentos, e ou para as cidades que tinham um grande valor comercial. Então, as pessoas acessavam esses alimentos de outra maneira. Então, vamos ter aqui um fator econômico que vai influir diretamente na questão da dieta. A dieta camponesa se baseava em legumes e leguminosas, raízes, ervas, ovos e pouca carne. A principal fonte de proteína animal era o porco, animal de fácil de criar, pois comia qualquer alimento e não demandava muito espaço, tinha pouca função enquanto vivo e cuja carne fornecia também gordura por causa do tocinho. Galinhas, bois, vacas e cabras, ovelhas só eram abatidos quando não podiam mais ser usados no trabalho agrícola. Aí a gente vai começar a perceber aqui, olha, que a caça era restrita a algumas camadas sociais mesmo por causa do acesso ao território. Então, a caça era uma prática exclusiva da aristocracia, realizada em bosques e florestas, nos quais os camponeses não podiam plantar, e as classes aristocráticas também consumiam frutas secas ou frescas e uma grande quantidade de carne, preferencialmente grelhada, próxima ao fogo. Isso revela não somente uma questão de gosto, mas também uma dimensão cultural de alimentos. A carne assada sugere a ideia de vigor e poder, enquanto que as carnes assadas elas estavam também direcionadas à questão dos sucos e sumos, para dar uma rendida no processo da alimentação. Os nobres, assim como os burgueses mais ricos, usavam especiarias como gengibre, pimenta, noz moscada, cravo e canela, que acabam por temperar as carnes e o molho, e também são condimentos que serviam como remédios. Então, vai ter uma galera que vai ter acesso a determinados elementos que outra parte da população não vai ter. Isso vai acabar tendo um impacto na vida e na expectativa de vida das pessoas. Analisar os hábitos alimentares, as práticas de saúde, as condições de vida, as desigualdades sociais relacionadas à alimentação, podemos obter uma visão mais abrangente sobre os fatores que influenciaram a expectativa de vida das pessoas nesse período histórico. Em outras palavras, além de nutrientes e sabores, estudar a alimentação nos ajuda a compreender os status e os valores sociais, ou seja, nem todas as camadas sociais acessavam os mesmos tipos de alimento e acabavam tendo um resultado da sua alimentação muito diferente. Os animais eram geralmente abatidos no inverno, porque facilitava no processo de condicionamento dos alimentos, porque era frio, a conservação da carne era mais fácil. A pesca tinha uma grande importância, mas normalmente se pescava e se alimentava logo após a pesca, por causa do condicionamento do alimento, né? Para você poder condicionar ele. No tema 3 foi apresentada a questão, né, das riquíssimas horas do Duque, da qual os homens estavam em pequenos barcos pescando em um tanque criado artificialmente das águas de um rio. É possível ver que uma grade delimita o recinto e impede a saída dos peixes. Em muitos lugares na Europa, a partir do século XI, esse tipo de tanque se tornou tão importante que mesmo terrenos férteis e cultivados eram transformados em áreas alagadas e com a proliferação de peixes. E aí a gente está vendo que há uma relação entre alimentação e a questão cultural. Então, a Baixa Idade Média surgiu os chamados livros de cozinha, que iriam reunir receitas transmitidas pela oralidade, traços comuns, armazenamento de comidas, especiarias, como serão feitos, as conservas. E mesmo que esses livros ainda tivessem distante da cultura midiática que a gente fala sobre hoje,
propriamente os chefes de cozinha, é interessante notar como as práticas da Idade Média desempenharam um papel importante na trajetória da questão da gastronomia. E com isso a gente vai começar a falar sobre a importância de pensar na alimentação, de como se alimenta, da maneira com que se alimenta. Por isso a gente vai falar sobre a expectativa de vida a partir da questão da alimentação, o quanto isso é um elemento super importante para a gente analisar na modernidade e poder entender a expectativa de vida e como você falou da fome. Não deixe de olhar o nosso material, não deixe de acompanhar as videoaulas e a aula na sua unidade, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo e até a próxima.